Tudo bom, gente? Esse daqui é o quadrinho que eu fiz em parceria com meu tio, porque ele fez um cordel chamado O Homem que Mexeu com a Natureza. E desde que eu li esse cordel, inclusive eu falei aqui nesse vídeo, né, sobre algumas coisas a respeito, né, tipo, de como era a aldeia nos anos 30, lá no século 20, que inclusive eu tô assustado porque a gente já tá em 2026, então já passaram, assim, tipo, significativos anos, né, desde então. Então a gente tá se aproximando de uma outra era, né, tipo, meu Deus! Então pensar como era aquela época, bem rudimentar, né, tipo, de como a gente não tinha muito acesso a muitas coisas, mas a gente tinha a natureza a nosso favor, é de simplesmente se admirar como as mudanças que a gente tá sofrendo hoje, né, tipo, as mudanças climáticas, as mudanças, né, comportamentais, e a gente tendo esse advento da inteligência artificial acabando com a água potável do mundo todo, me fez pensar de uma outra forma. Quando eu pedi pro meu tio pra fazer esse quadrinho, eu tava com muitas ideias em mente, porque eu sou apaixonado por literatura de cordel, então transformar um cordel em quadrinho seria mais que uma realização, seria meio que trazer uma nuance visual pra um gênero literário. Então um dia, quando eu tava indo pra casa da minha madrinha, eu encontrei com meu tio, né, falei com ele e tudo mais, pedi autorização pra fazer o quadrinho, ele concordou, eu fiz esse quadrinho, né, tipo, deu um trabalho, né? Poxa. E agora a gente tem o resultado em mãos. O quadrinho, ele é todo monocromático, ele tem muitos elementos de natureza. Aqui um gatinho maracajá que eu fiz no meu estilo, né? Porque assim, tipo, o meu estilo é bem particular. Então quando você faz essa leitura visual do quadrinho, né? Tipo, você consegue se sentir imerso naquele universo que foi retratado no cordel. Porque, mais uma vez, o cordel se passa nos anos 30. Tanto que, se você reparar, o meu tio, ele cita muitos animais durante a história, né? Como raposa, um caçaco, né, tipo, vários animais. Então eu acho que essa altura do campeonato você já sabe, né, qual que é a minha sensação de ter feito esse quadrinho, porque se você assistiu esse vídeo aqui, você sabe muito bem do que eu tô falando. E o que mais me deixa satisfeito diante disso é que muitas pessoas que não são letradas conseguem ler esse quadrinho, porque a gente está habituado com um quadrinho com balões. Então esse formato tradicional, ele muitas das vezes não é acessível para esse tipo de público. Então, pensando nisso, eu vi uma lacuna que precisava ser preenchida e caiu como uma luva, porque muitas vezes os quadrinhos têm um público, mas às vezes o tipo de quadrinho não chega nesse tipo de público, porque pode até não parecer, mas tem gente que, mesmo não sendo letrada, gosta de escutar e ver, ler histórias, né? Então fazer um quadrinho somente com figuras, tipo, foi o estopim. Então, depois de ter feito esse quadrinho, eu acho que eu abri uma porta que simplesmente não tem mais como fechar. Porque quando eu comecei a trabalhar nesse quadrinho, tipo, eu imaginei as cenas, eu imaginei o tipo de pessoa que ia consumir esse quadrinho. Teve pessoas que já me pediram cópias do quadrinho, eu acho isso muito legal, porque esse quadrinho, ele pode ser usado, né, tipo, como material educacional. Eu acho isso muito legal. Isso também porque foi muito desafiador fazer esse quadrinho, porque eu tinha uma quantidade limitada de folhas na mão e tinha 2 páginas de roteiro, então eu tinha que fazer essas duas coisas se conversarem. Então, no decorrer de uma semana, eu trabalhei das 3 da tarde às 7 da noite, desenhando, delineando, contornando, ou seja, era uma caneta e um sonho. Então eu já me vislumbrava com esse material, porque assim, tipo, já passava pela minha cabeça criar material para pessoas iletradas. Então esse quadrinho caiu como uma luva, eu já falei isso. Então fazer esse quadrinho foi meio que a realização de um sonho. Eu não podia estar mais feliz em ter esse material concebido, finalmente finalizado e entregue para as pessoas às quais ele foi destinado, né, desde a concepção, né? Porque quando eu tive a ideia de fazer o quadrinho, eu pensei numa leitura conjunta. Se você tem um cordel e outra pessoa tem um quadrinho, você lê o cordel e a pessoa que tem um quadrinho acompanha a história página a página pelo quadrinho, e vice-versa. Então, além de ser didático, é inclusivo, porque todo mundo pode acompanhar a história e todo mundo pode se divertir ao mesmo tempo. Então, dar vida a esse quadrinho, né, baseado na história do homem que mexeu com a natureza, que foi escrito pelo meu tio, foi mais que uma realização pessoal, foi uma meta de vida que eu simplesmente consegui alcançar, e era um sonho da minha vida ter um quadrinho. Então a sensação de fazer esse quadrinho é ímpar. Então meio que não tem nada que precifique, assim, tipo, porque é, assim, tipo, algo tão valioso que, mano, é algo assim inestimável. Então, se você quiser conferir o quadrinho, clica no link aqui na descrição, que tá lá o quadrinho na íntegra. E eu espero que você goste, mano. Deu muito trabalho pra fazer, tipo, levei uma semana. Então é isso, esse vídeo foi um pouquinho mais curto, era só pra trazer esse vislumbre aí de como foi fazer esse quadrinho, que foi o projeto que eu mais amei fazer. Tipo, esse quadrinho é o meu xodó, mano. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, compartilha com todo mundo, me segue nas redes sociais, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau.